boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do P1, né, Noite de Radiologia. Vocês concordam com a gravação e posterior divulgação desta aula no meu canal do YouTube? Sim. Ok. Na terça-feira, nós iniciamos um novo sistema, né, dentro da nossa disciplina de anatomia humana, e estamos falando agora sobre o sistema cardiovascular, onde a gente vai focar principalmente na questão do coração. Durante a aula da terça, a gente falou um pouco sobre, né, como que é composto este sistema, falamos sobre a questão do sangue, né, os componentes sanguíneos que existem, que fazem parte, né, do nosso sangue, que uma pessoa saudável vai estar apresentando ali sem, né, problema nenhum, já com as características, né, normais, vamos dizer assim. Então, o sangue, ele vai ser composto pelas células que a gente chama de células vermelhas ou glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos, onde vão ter as hemácias, que vão ser responsáveis pelo transporte do oxigênio. E a gente falou que, apesar, né, de ser vital o oxigênio para o nosso corpo, de certa forma ele é um pouquinho burro quando esse oxigênio ele está concorrendo com o monóxido de carbono, né, que acaba que o nosso corpo ele tem uma predileção pelo monóxido, e aí se a gente ficar, né, por muito tempo no ambiente com a alta concentração de monóxido de carbono, a gente acaba morrendo por asfixia. Primeiro a pessoa desmaia, né, e depois ela vem a falecer. Isso devido à falta, né, de oxigenação. Outras estruturas importantes que a gente tem no nosso sangue são as células brancas, né, os glóbulos brancos ou linfócitos, as células relacionadas ao nosso sistema imune, que é tão importante na defesa do nosso corpo, e que, inclusive, né, existe um tipo de câncer que vai justamente estar afetando essas defesas, e que é a leucemia, né? E aí a gente acaba tendo, a pessoa tem problemas devido à atuação na verdade, a leucemia ela vai atuar nas células vermelhas, tá? E no caso da AIDS, né, onde a gente tem uma pessoa HIV positiva que pode vir a desenvolver a AIDS, então a pessoa pode ter, hoje em dia, né, a pessoa pode ter o vírus HIV, mas não ter a doença, tá? A doença é a AIDS. Então, se a pessoa faz adequadamente todo o tratamento, ela não vai desenvolver as manifestações da doença, que são a destruição das células de defesa do corpo. Então, a pessoa ela não morre da AIDS, ela morre das consequências, né, da falta de imunidade do nosso corpo. Então, doenças que a gente chama de doenças oportunistas, doenças que, se a pessoa tivesse saudável, ia passar ali, ela nem ia sentir que teve contato com aquele micro-organismo, mas que, para uma pessoa que esteja, né, imunodeprimida, pode ser fatal. Outra estrutura que a gente tem no nosso sangue são as plaquetas, que vão ajudar na coagulação sanguínea, né? Que eu até fiz um exemplo. Se a pessoa, né, tem algum coágulo no sangue, aí esse coágulo está num vaso maior, vamos supor que a bolinha é o coágulo, né? Ele consegue passar tranquilamente. Mas aí, se acontecer desse sangue, na verdade, desse coágulo chegar a vasos mais, né, vasos menores, então, como aqui tem a bolinha, né, ela não passa. Então, ela vai obstruir. Então, o sangue que deveria estar passando não vai passar. Deixa eu pegar um azul que fica melhor, porque a bola é laranja, e não está conseguindo enxergar direito. Pronto, peguei aqui o azul, fica melhor. Então, né, tem a bolinha aqui, o espaço, vamos supor que era o vaso, e aí a bolinha ela não consegue passar porque o coágulo ele está muito grande e os vasos menores não vão permitir a passagem sanguínea disso aí, causando necrose, né, e morrendo todo o tecido a posteriori daquela obstrução. A gente vai ter também
o plasma, que vai ser a parte líquida do sangue. Então, a gente já viu, né, toda essa parte e paramos aqui em relação aos glóbulos, né, que se dividem em vermelhos e brancos. O sangue, né, ele vai estar contido no sistema fechado, que são os vasos, a gente já falou que é fechado porque ele vai estar sempre circulando pelo corpo, ele diferente do sistema digestório, né, que tem uma porta de entrada, que é a boca, e uma porta de saída, que é o ânus. Sistema respiratório, que tem, né, em contato com o meio externo, a gente vai ter o nariz, né, onde as fossas nasais vai permitir ali que o ar entre e sai. No sangue, não, ele vai estar sempre circulando dentro dos vasos. Lógico, a não ser que ocorra algum ferimento, né, algo, como posso dizer, não natural, né, que acabe provocando o rompimento daquele vaso, artéria ou veia. Então, sai do coração pelas artérias e se ramifica em arteríolas, né, e capilares, vênulas e veias retornando ao coração. Ao nível dos capilares, o plasma é acompanhado por alguns linfócitos e, raramente, hemácias. Ela pode extravasar para o espaço intersticial, constituindo a linfa, que posteriormente vai ser reabsorvida pelos capilares linfáticos, passando aos vasos linfáticos e então as veias sendo reintegrada à circulação. Ou seja, além dos vasos que a gente tem, né, que são os mais conhecidos, que são os vasos sanguíneos, a gente tem também os vasos linfáticos. Só um minuto, licença. Desculpa aí. Então, continuando aqui, o que é que acontece? A gente vai ter, além dos vasos, né, os principais que eu falei, que são os vasos sanguíneos, a gente tem outros tipos de vasos, que são os vasos, os vasos linfáticos, aonde o sistema imune, né, as células de defesa do corpo vão estar circulando ali também, onde a gente, inclusive, vai ter os nódulos, né, que vão... Um exemplo, alguns são palpáveis, como aqui no pescoço, na axila e na virilha. São alguns que quando a pessoa está com um processo inflamatório, eles incham de tamanho, tá? São os nódulos linfáticos. E aí esses nódulos esses vasos linfáticos, eles estão em proximidade com os vasos sanguíneos. Só que a gente tem muito mais vaso sanguíneo do que vaso linfático. Por quê? O que é que acontece? Quando necessário, chegar até certos locais onde não existem os vasos linfáticos, essas células de defesa, elas migram, né, para o vaso sanguíneo e chegam até onde está sendo necessário a atuação das células de defesa. Então, apesar, né, a gente falando agora do coração, apesar de toda a sua potência, o coração ele vai ter este formato que a gente está vendo aqui, que é um formato de cone, né? Ele é relativamente pequeno, geralmente a gente considera ele sendo o tamanho de um punho. A gente vai ter, lógico que isso vai variar um pouquinho de tamanho, tá, gente? Não é um tamanho exato aqui. Essas medidas que eu estou falando, elas podem sofrer um pouquinho de variação de acordo com o tamanho da pessoa. Então, lógico que uma pessoa que tem, vamos supor, 1,90 m, ela vai ter, né, seu coração e alguns outros órgãos maiores do que uma pessoa que tem 1,50 m, né? São 40 centímetros aí de altura a mais, que isso também vai se desenvolver no mesmo ritmo, né, nos órgãos internos. Então, o coração tem cerca de 12 centímetros de comprimento, né, por 9 centímetros de largura. Lembram que eu falei na aula passada que a gente tem na parte ventricular
do coração, ele é bem mais musculoso, né? Porque ele vai precisar ter uma intensidade maior de compressão para que seja feita, né, a expulsão, né, a pulsação ali do coração, a contração para que seja feita a expulsão, a ejeção daquele sangue para circular por todo o corpo, né? Então precisa de uma força muscular maior. E aí, na parte que a gente tem, né, a parte mais espessa do coração, onde tem essa camada maior de músculo, ela tem em torno de 6 milímetros de espessura. Não são 6 centímetros não, tá, gente? São 6 milímetros. Sua massa, em média, né, o peso do coração é em torno de 250 gramas para mulheres e 300 gramas para homens. Falando agora da anatomia, o coração ele vai ser dividido, né, na sua parte mais larga, a parte superior, vamos dizer assim, chamada de base, e a sua ponta vai ser chamada de ápice. A gente fazendo um esqueminha aqui em relação ao coração, a gente vai ter aqui por trás, né, nessa região aqui, a base. A gente vai ter o ápice, fazendo essa correspondência aqui. A gente vai ter a parte que vai ficar em contato com a região, né, do osso externo, então é chamada de face externo-costal ou face anterior. A gente vai ter duas faces laterais, a face lateral pulmonar direita, que vai estar em contato com o pulmão direito, e a face pulmonar esquerda, que vai estar em contato com o pulmão esquerdo, além da face diafragmática ou inferior, que é justamente a que vai estar em contato, né, com o músculo diafragma, que vai estar abaixo do coração. Lembrando que o diafragma vai estar fazendo o limite ali entre a caixa torácica e a caixa abdominal. Então, o coração ele vai ficar apoiado sobre o diafragma, né, onde a gente tem aqui, ó, o diafragma abaixo do coração, perto da linha média da cavidade torácica, no mediastino, que é a cavidade, né, média aqui, é onde a gente vai ter o coração inserido. A massa de tecido que se estende do externo à coluna vertebral e entre os revestimentos pleura e dos pulmões, que a gente vai ter, né, os pulmões de um lado e do outro, e a gente já viu que o que vai estar revestindo o coração é chamado de pericárdio e o que vai estar revestindo os pulmões vai ser chamado de pleura. 2/3, como a gente pode visualizar aqui, 2/3 do coração, ele está voltado mais para o lado esquerdo. Por isso que a gente viu que o pulmão esquerdo ele tem apenas 2 lóbulos e não 3, como no pulmão direito. Tá? A posição do coração, como a gente visualiza aqui, ela vai estar no mediastino, é mais facilmente apreciada pelo exame de suas extremidades, superfícies e limites. A extremidade pontuda do coração, que a gente vê aqui, que é chamada de ápice, ela é dirigida para a frente do corpo, um pouco para frente, um pouco voltada para baixo e para a esquerda. É a porção mais larga do coração oposta ao ápice, que é a base. Ela é dirigida para trás, para cima e para a direita. Então, ela não fica numa posição totalmente retinha, ela fica meio de diagonal. Aqui a posição do coração em relação à linha média do corpo, tá? A linha mediana, aonde a gente vê a caixa torácica, né, com as costelas aqui, e o coração, né, tendo seu posicionamento voltado para a esquerda. Em relação às margens, né, a gente tinha falado das faces pulmonar direita, pulmonar esquerda, anterior ou external, inferior, diafragmática. Então, a gente também tem as margens. Margem superior, inferior, esquerda e direita, né? Considerando aqui que a gente tivesse representando o coração como um quadrado, a gente teria essas margens, essas bordas. E aí as camadas da parede cardíaca, né? Os limites que vão estar compondo o coração. Então, aonde que o coração faz limite com o quê?
né? Então, na sua superfície anterior, a gente já viu, né, que vai estar abaixo do externo das costelas, que vai estar fechando a caixa torácica, aqui na região, né, anterior do corpo. A superfície inferior vai estar em contato com o diafragma, como eu mostrei na figura anterior, correspondente à região entre o ápice e a borda direita, né? Essas seriam as duas extremidades que estariam em contato com o diafragma. A borda direita está voltada para o pulmão direito e se estende à superfície inferior e à base. A borda esquerda, também chamada de borda pulmonar, fica voltada para o pulmão esquerdo, estendendo-se da base ao ápice. O limite superior vai se encontrar os grandes vasos do coração e, posteriormente, a traqueia, esôfago e a artéria aorta descendente. E aí, esses grandes vasos, né, eles precisam ter um grande calibre, porque vai ser todo o coração que vai chegar todo o sangue que vai chegar ao coração e também todo o sangue que vai sair do coração. Então, na região mediastina, representada aqui em verde, vai ser a cavidade onde a gente vai ter o coração inserido, tá? E aí, como eu já havia dito, o coração ele vai estar sendo revestido por uma camada que é chamada de pericárdio e os pulmões vão ser revestidos por uma outra camada que é chamada de pleura. No caso dos pulmões, eu acho que eu não cheguei a falar para vocês esse exemplo. Falei não. Lembra que eu disse que no pulmão a gente tem uma pressão negativa que é exercida graças, né, à contração do diafragma, que vai puxar, né, os pulmões e vai fazer com que esse ar entra. Lembra que eu falei isso, Érica? Que a pressão negativa vai fazer com que o ar entre quando a gente inspira. Lembrei. Pronto. Então, isso só é possível porque está tudo fechadinho, né, dentro da gente. Agora, se, por exemplo, uma pessoa levou uma facada no pulmão, o que é que vai acontecer? Quando essa pessoa ela tenta inspirar, ela não vai ter o quê? Mais aquela pressão negativa que seria exercida, né, graças aqui a toda essa camada que vai estar intacta. Então, se a gente tem um ferimento que ultrapasse a pleura, perfura o coração, a gente vai ter hemorragia e também vai diminuir a possibilidade de criar aquela pressão negativa e por isso que a pessoa ela não consegue, né, puxar o ar, fazer com que o ar seja inalado, tá bom? Então, anteriormente aqui, né, ao coração, a gente tem o osso externo. Posteriormente, a gente tem as vértebras torácicas, que vão estar, né, o coração aqui, a gente vai ter as vértebras da região torácica, que vai estar em contato com o coração. Na sua camada superior, né, na sua margem superior, a gente vai ter a abertura torácica superior, que vai, né, ter os vasos ali, a artéria, quando estiver saindo do coração e veias quando estiver chegando. E inferiormente a gente vai ter o diafragma entrando em contato ali com o coração. Aqui, né, numa ilustração, a gente consegue visualizar a posição do coração e os grandes vasos, tá? Então, a gente tem aqui a aorta, tá? Que é uma artéria, lembrando disso. E aqui a gente tem a veia, tá? Como é que fala? Sim, vejam, né, a diferença. Nessa própria imagem, a gente já consegue visualizar a diferença, né, do calibre, do tamanho da aorta para veia cava, certo? A gente consegue visualizar mais ainda, olha esse ramozinho aqui. Então, a gente sai de veia para vênula. Mesma coisa, de artéria para arteríola até chegar ao nível de capilares. Então, isso vai influenciar na questão até da posição delas. Como assim, professora? No caso, Ai, minha garganta.
No caso, as artérias, elas vão estar mais, vamos dizer assim, protegidas do que as veias. Um exemplo, a gente facilmente, né, consegue, né, ver aqui as veias das nossas mãos. Não sei se vai dar para ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela pulsar aqui. Então, a gente tem as veias que são bem superficiais. Lógico, a gente tem algumas mais internas também. Mas, um exemplo, aqui, ó. Tá vendo aqui minha veia? Algumas veias aqui da minha mão. Como eu tô fechando. Pronto, como eu tô fechando a circulação, né? Aí ela fica ali sem o sangue conseguir correr. Não é à toa que quando a gente vai fazer algum exame, né? A gente faz um torniquete ali, né? Tipo um torniquete para poder pegar o vaso. A veia, no caso. Então, isso aqui é uma veia. Ela é bastante superficial, né? Qualquer cortezinho aqui, facilmente eu vou conseguir romper ela, né? No caso das artérias, em sua maioria, elas vão estar mais internamente, elas vão ser mais profundas e não tão superficiais quanto as veias. Por quê? Vamos lembrar um pouquinho do que eu falei, eu acho que na aula passada ou em algumas outras aulas. A gente tem algumas... na verdade, a gente, entre as artérias e as veias que eu tinha falado, a gente tem a artéria, ela tendo uma potência, vamos dizer assim, né? O sangue que sai dela tem uma potência muito maior. E aí, essa potência maior vai fazer com que haja o quê? Com que haja um sangue com mais força. Então, se eu tenho uma lesão que atinja uma artéria, aquele sangue ele vai sair em forma de jato. Então, é uma das características para a gente saber se foi um ferimento em artéria ou em veia, é essa questão de sair mais intenso, né, saindo em jato ali, porque é a pulsação do próprio vaso. A gente vai ter a coloração também, porque no caso o sangue que vai estar rico, né, o sangue arterial ali, que vai estar rico em oxigênio, ele vai estar mais vermelho, né, um vermelho mais vivo. Já um rompimento numa veia, né, quando esse sangue extravasar, ele vai ser um sangue mais escuro, porque ele é rico em gás carbônico, tá? Então vai ter essa diferença também quando a gente tiver um vaso mais uma veia, né, um rompimento de uma veia ou um rompimento de uma artéria. Um outro exemplo aqui, a gente tem algumas artérias que vão ser, vamos dizer assim, mais superficiais. Um exemplo, aqui no braço, tá? Mais ou menos por aqui, a gente vai ter a artéria braquial, tá? Então, ela vai estar, né, rica em oxigênio, ela é uma artéria, porque agora veja que ela, de certa forma, ela está protegida, né? Ela não está na face mais lateralizada do corpo, né? Querendo ou não, ela está protegida aqui, né, junto ao corpo. Então, a gente tem a artéria braquial, que caso haja um ferimento, né, a pessoa vai ter um sangramento mais intenso. A gente tem na perna também, a gente tem a artéria que vai estar na parte interna também da coxa, assim como a gente tem aqui a braquial, a gente vai ter a artéria da coxa que vai fazer com que ela tenha como posso dizer, uma hemorragia, né, maior, caso ela seja lesionada, atingida de alguma forma, tá? Então é preciso ter cuidado. No nosso pescoço, né, a gente tem a artéria carótida,
ele vai estar passando por aqui, e também a gente tem as veias que são bem conhecidas, né? As jugulares, que também vai estar passando aqui na lateral do pescoço. Como é tudo muito próximo, né? Provavelmente num acidente, num ataque de algum animal, né, que venha a morder aqui, você vai estar atingindo os dois. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, até por questões de desenho, a questão da jugular. Então, a jugular é uma veia que vai estar aqui, e que alguns animais predadores, né, carnívoros, eles vão justamente, eles atacam aqui no pescoço da presa. Por quê? Porque tem os vasos que vão estar superficiais aqui, que são vasos extremamente importantes, e uma mordida, né, arrancando o pedaço, esses vasos vão ficar sangrando muito, né? Vai ter ali uma hemorragia, a presa vai morrer por causa disso, por causa daquele intenso sangramento, tá? Bom, acho que por enquanto é isso. Aqui foi só para ilustrar essa questão dos grandes vasos que a gente tem, né? Principalmente artéria e veia cava, que no caso a veia cava superior, a veia cava inferior vem para baixo. A artéria, ela tem 3 grandes divisões aqui, né, que vai para uma parte vai para irrigar a cabeça, outros membros inferiores. Aqui a gente tem uma posição, né, de uma vista lateral, aonde a gente consegue visualizar a aorta, olha, os 3 ramos principais que eu falei aqui, que está saindo, né? E a gente tem a aorta descendente, que vai irrigar ali os membros inferiores, os órgãos abdominais, tá? E essa parte superior aqui vai irrigar a cabeça e os membros superiores. Então, imagine se essa artéria, né, ela não tivesse aqui com tanta proteção, né? Veja que a gente tem o externo, a gente tem as costelas e a gente tem a coluna vertebral protegendo aqui, né, esses principais vasos que estão saindo do coração, para que não seja facilmente lesionados, né, que possa vir a causar um ferimento, uma lesão grave, um rompimento e aí, consequentemente, uma morte, né, por hemorragia. O pericárdio, que eu estava falando agora há pouco, né, é a membrana que vai revestir e proteger o coração, assim como a gente tinha a pleura nos pulmões, a gente vai ter aqui o pericárdio no coração. Então, ele restringe o coração à sua posição do mediastino, né, ficando na cavidade medial do corpo, embora permita suficiente liberdade de movimentação para contrações vigorosas e rápidas, né? Então, existe o ritmo cardíaco normal, aquele ritmo de repouso, e existe o ritmo cardíaco em atividade física, né? Ou mesmo quando a pessoa está emocionada, onde o coração acelera. Então, esta região, né, o mediastino e essa camada que vai estar revestindo, que é o pericárdio, ele precisa, né, ter condições de permitir que haja a contração e o relaxamento do coração ali, porque ele está constantemente pulsando, né? Enquanto a gente está vivo, o coração vai estar ali pulsando. E se essa cavidade, né, ela fosse rígida ali no tamanho do coração, sem a contração, na verdade, sem o relaxamento, né? Ele estava ali contraído, estava pequenininho. Quando ele relaxa, ele aumenta o tamanho. Então, ele fica assim, né? Contraindo, relaxando, contraindo, relaxando. Se não tivesse essa possibilidade, ele contraiu e ia ficar ali, porque ele não tinha mais como se expandir. Então, essa cavidade, ela permite este movimento, né, natural, e, inclusive, que existe a possibilidade de ter aumento dessa frequência, né, intensidade, como, por exemplo, quando a gente está numa atividade física mais vigorosa. O pericárdio consiste em 2 partes principais, que é o pericárdio fibroso e o seroso, a gente vai ver depois. Então, aqui a gente tem o coração
E se vocês prestarem atenção, ó, tem uma camada que está revestindo o coração. Então, esta camada de revestimento é o que a gente chama de pericárdio. Então, separando, né, o pericárdio fibroso e seroso, então, num procedimento cirúrgico, né, além de todas as camadas, né, abrir a questão aqui da cavidade torácica, né, as costelas, para poder ter acesso ao coração, também é necessário fazer, né, um corte, uma incisão aqui no pericárdio para poder chegar até o coração propriamente dito. E lógico que isso precisa ser feito com uma técnica, né, muito boa, porque senão o médico aqui ele pode cortar o próprio coração, que vem, né, na camada logo em seguida. Então, no pericárdio fibroso e seroso, né, no caso seroso, vai ser a lâmina visceral ou epicárdio e dividido também em lâmina parietal. No caso do pericárdio fibroso, vai ser a parte superficial, que vai estar sendo formada por tecido conjuntivo irregular, denso, resistente e inelástico. Então, ele não tem essa capacidade, né, de elasticidade, de se esticar. Então, ele é um sacozinho, como a gente pode ver aqui nessa imagem, tá? Então, ele vai ter o seu tamanho lá, mas o suficiente, como a gente pode ver aqui, para ter espaço para o coração fazer os movimentos necessários de contração. O pericárdio seroso, ele vai ser a camada mais profunda, é uma membrana mais fina e mais delicada, que forma uma dupla camada que vai circundar o coração, que seria a camada parietal e visceral. A parietal vai ser a mais externa, né, que vai estar em contato com o pericárdio fibroso, e a visceral vai ser a mais interna, que vai estar, né, fortemente ligada à superfície do coração. Então, aqui a gente consegue visualizar o coração e esta camada, né, superficial aqui seria o saco do pericárdio, tá? Então, a gente, assim como nos pulmões, a gente precisa ter, né, uma estrutura que permita o movimento. A gente também tem um líquido que é chamado de líquido pericárdico. A gente vai ter, no caso, a camada mais superficial, né? Chamada de o pericárdio, aqui vai estar cortada, certo? A gente vai ter a parte fibrosa e a parte serosa. Se a gente tivesse comparando o pericárdio com um balão, vamos supor que a gente tem um balão de sopro ali, encheu ele, fez um nozinho. E aí a gente vai pressionar ele. O que é que vai acontecer? O ar ele vai se expandir, né, para outras áreas, mas ele não vai sair ali de dentro, a não ser que estoure, tá? Então, esse espaço que aqui está sendo representado, né, por ar, corresponde à cavidade do pericárdio, aonde o coração estaria inserido. Aqui, retirando o coração, tá? A gente está vendo a parede cardíaca, né? No caso, numa visão, a gente tá vendo de frente, né? A parte que vai estar ali voltada para a coluna vertebral, né? Então, atrás dessa camada, a gente tem passando aqui a coluna vertebral. Aqui à frente, se tivesse todas as camadas, viria o coração e depois o externo e costelas. Então, a gente está vendo sem o coração, né, a face ali posterior. Então, a gente observa que os vasos, ó, veia, né, veia cava, aorta, tá? A gente tem outros vasos aqui, veias e artérias pulmonares, que vai, né, para o pulmão, para poder fazer a irrigação, na verdade, a troca gasosa através da pequena circulação. Nesta imagem, né, a gente consegue ver nesse raio-x, a gente, né, por não ser uma estrutura óssea, a gente consegue ver uma sombra, né, esbranquiçada. Então, aqui a gente consegue visualizar, ó, a sombra
do coração, né? A gente tem a região externa e aqui a gente consegue esse raio-x, né? A pessoa tá meio de bandinha assim, tá meio de lado, mas a gente consegue visualizar o posicionamento correto aqui do coração. E uma coisa interessante, que eu vou até mostrar um videozinho para vocês, que é a disposição das fibras cardíacas, certo? Esse coração, né, o nosso coração, se a gente pegar ele e abri-lo, a gente vai ver que ele é simplesmente uma estrutura única que vai se enrolando, formando as 4 cavidades, né? Como a gente tem aqui. A gente tem um coração fechadinho, onde temos a aorta, tronco pulmonar, e aí a gente, ó a aorta, onde é que tá? Ele fez um corte aqui e começou a se abrir, né? Onde ele está desenrolando, né? E aqui a gente tem, ó, toda a estrutura, né? Num giro de 120 graus, do epicárdio para o endocárdio no sentido horário e anti-horário no sentido oposto. A gente tem o quê? Ó, desvirou e depois desvirou no outro sentido. E aí, se a gente estiver esticando, né, essa fibra cardíaca, essa fibra muscular cardíaca, a gente vai ter aqui o coração, né? Parece estranho, mas ao enrolar essas fibras, a gente tem o coração como a gente conhece. E aí eu vou mostrar aqui para vocês verem como é interessante. Ele está abrindo aqui, ó. Está desenrolando. Veja que ele não está fazendo nenhum corte. Ele está simplesmente desenrolando a estrutura do coração. E essa aqui, ó, você vem por baixo para desenrolar o restante. Por isso que é no sentido horário e anti-horário. Falei no slide anterior. Pronto, ó. Todo o coração, né? Toda a estrutura muscular do coração aberta aqui para vocês darem uma olhada, né, e verem como é curioso e como é interessante um coração sendo visto desta forma, tá? Então, eu estou repetindo aqui só para que vocês possam ver, né, com mais atenção. E aí ele passa por baixo aqui para poder desenrolar o restante da fibra. Ok? Então, o epicárdio, a gente estava falando das camadas, né, de revestimento do coração, que era o pericárdio, tá? A gente tem um saquinho ali, né, que vai estar revestindo o coração. Agora a gente vai ver as camadas do coração propriamente dita, tá? O epicárdio é a camada que vai estar mais externa ao coração, que vai ser aquela camada que vai estar em contato com o pericárdio fibroceroso, né? Aquela camada do pericárdio, aquela camada mais interna. Então, vai ser a camada externa, né? Ela é delgada, ela é fininha. O epicárdio ele é contínuo a partir da base do coração com revestimento interno do pericárdio, denominado de camada visceral do pericárdio seroso. Então, se a gente tem aqui um corte, certo? Eu fiz um corte aqui, ó. Estou pegando parte do coração e estou pegando parte do pericárdio, tá bom? Então, neste corte, eu tenho essa camada, tá? Aqui mais à direita, está representada por essa imagem aqui. Então, eu vou ter a camada mais externa, sendo chamada de camada fibrosa, do pericárdio. E as mais internas, que são as camadas serosas, a gente vai ter o pericárdio parietal e o pericárdio visceral. No caso do pericárdio visceral, ele vai estar diretamente em contato com o coração, tá? E aí, a gente vai ter o miocárdio, que são as fibras musculares, e o endocárdio, que é a camada mais interna do coração, formando aí, né, todas as estruturas. O miocárdio, portanto, é a camada média e a mais espessa, composta por músculo estriado cardíaco,
que é aquele músculo onde a gente vai ter a contração sendo realizada de forma involuntária, sem que haja necessidade de a gente pensar, racionalizar para que o coração contraia e relaxe. Então, é esse músculo exatamente, né, que permite que o coração contraia e, portanto, impulsione o sangue ou force para o interior dos vasos sanguíneos. Então, essa camada do miocárdio, né, que é o músculo cardíaco, a gente vê que ela é a camada mais espessa, né, dessa região cardíaca que nós temos. O endocárdio, a camada mais interna, é uma fina camada de tecido composto por epitélio pavimentoso simples, né? Isso é histologia só a nível de curiosidade. Sobre uma camada de tecido conjuntivo. Então, a gente tem dois tipos de tecido, que é o conjuntivo e o epitelial. No caso, o epitelial é um tecido de revestimento. A superfície lisa e brilhante permite que o sangue corra facilmente sobre ela. Aí o endocárdio também reveste as válvulas e é contínuo com o revestimento dos vasos sanguíneos que entram e saem do coração. Então, a gente vai ter aí a continuidade desse tecido também nos vasos. Internamente, né, ao coração, aonde o sangue vai estar circulando. Então, é interessante que essa camada, né, interna do coração, ela tenha um revestimento que possibilite, né, cada vez mais que o sangue ele possa circular, fluir, né, com uma facilidade maior, e não que ele fique se aderindo ali àquela parede, certo? Por isso que ele vai ter uma camada de tecido epitelial revestindo. Então, o coração, ele apresenta 3 faces e 4 margens, como a gente já falou, né? A face anterior, que é a externocostal, que vai ser essa mais anterior, né, de frente, formada principalmente pelo ventrículo direito. Lembrando que a gente vai ter 4 camadas no coração, 2 ventrículos e 2 átrios. Os átrios mais para base e os ventrículos no ápice. A face diafragmática ou inferior vai ser formada principalmente pelo ventrículo esquerdo e parcialmente pelo direito. Ela está relacionada principalmente com o tendão central do diafragma. A face pulmonar esquerda vai estar, né, desse lado, formada principalmente pelo ventrículo esquerdo. Ela vai estar ocupando a impressão cardíaca do pulmão, né, aquela curva, né, a diminuição do pulmão esquerdo que a gente tem, né, devido ao alojamento do coração. Então, isso é chamado de impressão, o que significa, né, a depressão que foi criada ali, né, pelo posicionamento do coração, vamos dizer assim. Então, aqui, face externocostal, diafragmática e face pulmonar. As margens, direita, esquerda, inferior e superior. A direita, né, que eu falei, vamos supor que fosse um quadradinho, né? Então, o que estaria ali as posições. A margem direita é formada pelo átrio direito, estendendo-se entre as veias cava superior e inferior, né, que são aquelas veias que vão estar chegando ao coração. A margem inferior, que é formada principalmente pelo ventrículo direito e ligeiramente pelo esquerdo. A margem esquerda, formada principalmente pelo ventrículo esquerdo e ligeiramente pela aurícula esquerda. A gente vai falar essas partes mais para frente. A margem superior, formada pelos átrios e pelas aurículas direita e esquerda em uma vista anterior. A parte ascendente da aorta, né, que é a parte que vai estar subindo, e o tronco pulmonar emergem na margem superior. A veia cava superior entra no seu lado direito, vai estar para cá. Posterior à aorta e ao tronco pulmonar, e anterior à veia cava superior, a margem superior forma o limite inferior do seio transverso do pericárdio. Então, nos vasos ali, a aorta e tronco pulmonar, no caso posterior a isso, né, por trás, e anterior à veia cava, certo? Então, a frente da veia cava, a gente vai ter, né, a margem superior, dando aí esse limite. Então, aqui,
margem superior, lembrando do quadradinho, margem superior, esquerda, margem inferior e margem direita. Aqui são as aurículas, tá? Do coração, aurícula esquerda e aurícula direita. Então, elas vão estar posicionadas aí no coração. Neste caso, essas aurículas direito e esquerdo, né, vai ser a cavidade do coração que vai estar recebendo, vai ser 2 orifícios, né, por onde vão estar entrando as veias cavas, tá? Aqui a gente vai ter o átrio direito, do outro lado o átrio esquerdo, aqui ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Observem que o coração ele também precisa de irrigação, então o próprio coração ele vai ter vasos que vão estar irrigando ele mesmo. Na face diafragmática, né? Então, como se a gente estivesse olhando o coração de baixo, a gente tem aqui o ventrículo esquerdo, direito e os átrios esquerdo e direito. Aqui a gente consegue visualizar, né, os vasos, artérias, veias, tronco pulmonar. Na base aqui, a gente também tem essa, né, essa visão, como se a gente estivesse vendo a visão posterior do coração, tá? Que seria tendo justamente essa visão da base. A configuração interna do coração, né? Como eu já havia adiantado, ele é formado por 4 câmaras, que são chamadas de 2 átrios e 2 ventrículos. Durante a evolução, a gente tem alguns organismos que eles apresentam 2 câmaras, 3 câmaras e 4 câmaras. Isso foi a evolução, dependendo da espécie do animal, que vai ter essas variações. Nós, mamíferos, somos animais que apresentamos 4 câmaras no coração. Os átrios vão ser as câmaras superiores, que vão estar recebendo o sangue, tanto do corpo, né, quando a gente estiver falando da grande circulação ou circulação sistêmica, ou os vasos que vão estar vindo da pequena circulação, que vem do pulmão, né, ou circulação pulmonar. Os ventrículos são as câmaras que vão estar abaixo, inferiores, e elas vão ser responsáveis justamente por bombear o sangue para fora do coração. Então, os átrios vão estar recebendo o sangue ou do corpo ou dos pulmões, e no caso dos ventrículos, vão estar bombeando este sangue para os ventrículos, né, para fora do coração, ou para o pulmão ou para o corpo. Então, na face anterior de cada átrio, tem uma estrutura enrugada em forma de saco, que é chamada de aurícula. É semelhante à orelha de cão que a gente mostrou aqui, certo? Então, o átrio direito ele é separado do esquerdo por uma fina divisória chamada de septo interatrial, e o ventrículo direito é separado do esquerdo por um septo interventricular. Não sei se vocês conhecem, mas existem variações anatômicas ou malformações, no caso, mais especificamente falando, que durante o desenvolvimento fetal, essas câmaras do coração, elas não fecharam, tá? Esses septos não se formaram, né? Que a gente, vamos supor, aqui eu tenho os 2 átrios, né? Um átrio direito e o átrio esquerdo. Então, existe o septo, né? Que vai separar eles dois, mas por algum motivo esse septo ou ele não fechou de jeito nenhum, ou ele não fechou completamente. Então, a gente vai ter a mistura desse sangue, tanto a nível, né, entre os átrios, como também pode acontecer entre os ventrículos. Dependendo da situação, principalmente se foi logo diagnosticada, né, durante a gestação, ao nascer, dependendo da situação clínica do bebê, né, é feita uma cirurgia já para fazer esta correção. Então, internamente ao coração, a gente vai ter aqui, ó,
a cavidade do átrio direito. Tá aqui, ó. Porque essa aqui, né, seria fechando o coração, é porque ele tá aberto, tá? Então, ó, átrio direito, o restante dele, átrio esquerdo e o restante dele. Aqui a mesma coisa para os ventrículos, né? Ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Observem que a gente tem válvulas, ó. Válvulazinhas aqui. Essas válvulas são chamadas de válvulas semilunares. O que é que acontece? Elas vão fechar ou abrir quando necessário. A mesma coisa a gente tem aqui as válvulas bicúspide e tricúspide, tá? Que são, né, as válvulas que vão impedir, né, que haja o retorno do sangue do átrio para, no caso, ela vai abrir para passar o sangue do átrio para o ventrículo, e quando o ventrículo for contrair para o sangue sair aqui pelas válvulas semilunares, as válvulas tricúspide e bicúspide ou mitral, elas vão se fechar. Então, é toda, vamos dizer assim, uma coreografia, tá? O funcionamento do coração, ele precisa ser feito coreografado de forma que haja, né, todo um desenvolvimento ali de um movimento que um seja ritmado com o outro. Então, aqui eu tenho átrio, aqui eu tenho ventrículo. Átrio contraiu, o sangue faz o quê? O sangue desce para os ventrículos. Nessa contração, quem que abriu? A gente teve a abertura das válvulas tricúspide e mitral. O sangue desceu. Relaxei meu átrio, quem contrai agora é o ventrículo. O que é que acontece? As válvulas atrioventriculares, né, que são a mitral e a tricúspide, elas vão se fechar e as semilunares vão abrir para o sangue poder sair do coração. Observem aqui a camada, né, de muscular, tá? Do ventrículo, que ela é bem mais espessa do que a do átrio. Sim, aqui a gente tem, ó, o septo, o septo que vai estar separando os ventrículos entre si, tá? Então, pode existir, né, que a possibilidade deste septo ele não ser completamente fechado no desenvolvimento embrionário, e aí precisa ser feita uma correção. A mesma coisa acontece com, porque não dá para ver nessa imagem aqui, mas com o dos átrios também. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, real de uma peça anatômica de um coração, aonde a gente tem um corte, né, a gente fez um corte aqui longitudinal do coração, mostrando, né, como tinha na imagem anterior, a gente tem aqui na real as camadas dos átrios, dos ventrículos, aqui a gente tem as falei agorinha, as válvulas, certo? Devido ao formol, né, a gente perde coloração, então a gente perde algumas informações, aí fica complicado a gente, através de uma figura, né, assim, a gente poder estar identificando. Mas a gente tem aqui as válvulas, no caso tricúspide e mitral, que se tivesse fechado, né, elas estariam ali separando o átrio direito do ventrículo direito e o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Aqui a gente tem a aorta, e aqui a sua camada descendente da aorta. Então, nos vasos, né, falando um pouquinho deles agora, a gente vai ter, saindo do coração, a aorta, né? Então, esta camada da aorta é chamada de arco aórtico, justamente porque ela faz esta curvatura, é um formato de arco. A gente tem as artérias pulmonares, tá? Essas artérias pulmonares, elas vão estar saindo do coração, levando o sangue venoso, né? O sangue, na verdade, um sangue rico em gás carbônico para os pulmões. A gente vai ter a veia pulmonar superior esquerda,
inferior esquerda e a mesma coisa do lado direito, superior direita e inferior direita. Então, as veias pulmonares, elas vão fazer o quê? Elas vão receber o sangue que está vindo de onde? Que está vindo dos pulmões, rica em gás carbônico. Então, o que chega ao coração são chamados de veia, o que sai é chamado de artéria. No caso aqui, a gente tem a veia cava superior e a inferior. A superior, ela vai estar trazendo o sangue rico em gás carbônico da camada superior do corpo, né, cabeça e membros superiores, e a veia cava inferior vai estar trazendo o sangue rico em gás carbônico da parte inferior do corpo, tá? O seio coronário, lembram que eu falei que o próprio coração, né, ele é um tecido muscular, né, ele é uma estrutura viva, então ela precisa também estar irrigada com vasos para poder o coração, o músculo, né, tá funcionando ali, ter energia, ter oxigênio para as células poderem se contrair. Então, o seio coronário vai estar ajudando nesse sentido para estar irrigando o próprio coração. Deixa eu ver aqui se eu vou falar alguma coisa. Não, dentro do que a gente precisava, é isso. Então, o átrio direito, né? Vamos ver agora eles individualmente. Átrio direito, esquerdo, ventrículos, direito, esquerdo. Então, no caso do átrio direito, né? Que vai estar voltado para a direita, a parte superior, forma a borda direita do coração e recebe o sangue rico em gás carbônico, que a gente chama de sangue venoso. Ele vai receber isso de 3 veias, da veia cava superior, da veia cava inferior e do seio coronário. A veia cava superior vai recolher o sangue da cabeça e da parte superior do corpo, já inferior do sangue das partes inferiores, como eu tinha falado, né? Abdômen e membros inferiores. E o do seio coronário recebe o sangue que nutriu o miocárdio, né? Que é o músculo do próprio coração e leva, né, esse sangue para o átrio direito. Como eu falei, o próprio coração ele precisa também, né, ter vasos ali para fazer ele funcionar. Então, o átrio direito, a gente fazendo um corte aqui, né, abrindo só para a gente visualizar ele, aqui a gente tem a válvula atrioventricular direita ou tricúspide. O esquerdo, né, o átrio esquerdo, é uma cavidade de parede fina com bases posteriores e anteriores lisas que vai estar recebendo sangue já oxigenado por meio de 4 veias pulmonares. Então, o átrio direito recebe o sangue, né, rico em gás carbônico do corpo, tá? Da grande circulação, circulação sistêmica. Já o átrio esquerdo ele vai receber o sangue rico em oxigênio que veio, né, da pequena circulação ou circulação pulmonar. Então, o sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo através da válvula bicúspide ou mitral, que tem apenas 2 cúspides, por isso que é chamada de bi, né? Bi de 2. O átrio esquerdo também apresenta uma expansão piramidal, chamado de aurícula esquerda. Então, aqui a gente tem todo o lado esquerdo, onde a gente vê o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, tá? Pronto. Então, essas válvulas, né, que eu estava falando até agora, que são chamadas válvulas atrioventriculares ou válvulas, tá? As duas formas são corretas, ou valvas ou válvulas. Atrioventriculares por quê? Porque vai estar separando o átrio do ventrículo. Então, como eu falei, de acordo, né, com o movimento rítmico do coração, elas vão precisar abrir ou fechar. Se eu quero que o sangue que chegou do corpo ou das veias pulmonares ele saia do átrio e vá para o ventrículo, então essas válvulas atrioventriculares elas precisam abrir para o sangue poder passar. É o que a gente tem aqui, ó. Houve contração dos átrios, então elas abrem para o sangue poder passar. Houve contração dos ventrículos, as válvulas atrioventriculares, né, a mitral e a tricúspide, elas se fecham
E quem que abre agora? As semilunares, certo? Então, essas válvulas elas vão ter, né, o que a gente chama de cúspide. No caso da válvula tricúspide, ela vai ter 3. E elas são nomeadas, né, como válvula anterior, septal, porque ela fica próxima ao septo, e posterior. Já no caso da bicúspide, ou chamada de mitral, ela só vai ter a anterior e posterior. Então, as válvulas do tronco pulmonar e da aorta, né? Agora esquecendo um pouquinho as válvulas atrioventriculares e agora falando, né, das semilunares. Então, a gente vai ter a válvula semilunar do tronco pulmonar e a válvula semilunar da aorta. Da mesma forma, elas também têm suas camadas, tá? Então, a válvula semilunar anterior, né, da válvula do tronco pulmonar, à esquerda, à esquerda e à direita do tronco pulmonar. Já na aorta, a gente também nomeia da mesma forma. Válvula semilunar esquerda, direita e posterior. A diferença é que na do tronco pulmonar a gente vai ter anterior, direita e esquerda, e na aorta a gente vai ter posterior, direita e esquerda. Tá? Então, quando o sangue ele vai sair dos ventrículos, né, vai ter a contração, estas válvulas atrioventriculares elas vão se fechar e o sangue vai sair do coração através das válvulas semilunares. Só voltando aqui um pouquinho, quando essas válvulas atrioventriculares elas não funcionam adequadamente, o sangue que deveria estar saindo, né, para o corpo ou para os pulmões, o que é que vai acontecer? Ele retorna para o átrio, e aí a pessoa tem complicações, certo? E aí é o que a gente chama de prolapso da válvula mitral. Ela não se fecha adequadamente e tem um retorno, né, deste sangue que não deveria estar acontecendo. Isso, lógico, vai variar, podendo chegar a ser algo, né, que não precise fazer nenhum procedimento cirúrgico, até uma situação mais complicada que é necessário passar por um procedimento mais invasivo. Ventrículo direito. Então, ele forma a maior parte da superfície anterior do corpo, né? O seu interior apresenta uma série de feixes elevados de fibras musculares cardíacas chamadas de trabéculas carnosas. Eu vou mostrar, né, na figura, mas vocês já viram que eram aquelas estruturas esbranquiçadas que eu estava mostrando quando eu estava falando das válvulas atrioventriculares. Então, no ósseo atrioventricular direito, existe um aparelho denominado de válvula tricúspide, que serve para impedir que o sangue retorne do ventrículo para o átrio, como eu estava falando anteriormente. Então, aqui ó, a gente vai ter essas trabéculas que vão estar ajudando a fechar ou abrir esta válvula, tá? No caso, como é o ventrículo direito, a gente vai ter a tricúspide. Então, olha que bonitinho, é uma imagem real no caso aqui, a gente vai ter, formando a trabécula, a gente vai ter as cordas tendíneas que vão justamente ajudar a fechar, tá? Então, forma o ápice do coração. No ósseo atrioventricular esquerdo, encontramos a válvula atrioventricular, né, aqui esquerda, constituída apenas por duas lâminas denominadas de cúspide, anterior e posterior. Estas válvulas são denominadas de bicúspide, aqui no caso o direito e aqui o esquerdo, certo? Então, vejam que na base, tá, dessas cordas tendíneas que vão estar formando as trabéculas, a gente tem o que chamamos de músculo papilar, que, né, através dele, ela vai poder estar abrindo ou fechando para a passagem do sangue ou para evitar que tenha a passagem do sangue. Então, aqui no esqueminha, né? Olha como é bonitinho as papilas, as cordas tendíneas e aqui as trabéculas. O ciclo cardíaco, né? Como que funciona o batimento cardíaco para que a gente possa estar, né, vivo, para que o sangue possa estar circulando para o corpo e para os pulmões. Então, o ciclo cardíaco único inclui todos os eventos associados a um batimento cardíaco. No ciclo cardíaco normal, os dois átrios se contraem enquanto os dois ventrículos relaxam e vice-versa. Por isso que a gente tem aquele conhecido som, né, do nosso coração. Tum, dum, tum, dum. Então, o tum
é porque contraiu. Tum. Então, átrio contraiu. Tum. Aí, o que é que vai acontecer agora? O ventrículo encheu de sangue. Ele vai fazer o quê? Ele vai contrair. Aí, esse sangue sai. Aí, o átrio relaxa para receber sangue. Aí vai ficar nisso. Tum, dum, tum, dum, tum, dum, tum, dum. Tá? É assim que funciona o coração. Então, o termo sístole designa a fase de contração e a fase de relaxamento é a diástole. Como eu tinha falado na aula da terça-feira, então, a sístole atrial é quando os átrios contraem. E aí, os ventrículos estão relaxados. Quando o ventrículo contrai, a gente tem a sístole ventricular e, no caso, a diástole atrial, certo? E eles ficam neste ciclo. Tum-dum, 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 tá? O funcionamento do batimento cardíaco. Então, a gente tem aqui, né, uma imagem, né, real, e aqui uma estrutura para que vocês possam visualizar melhor. Então, a gente vai ter essas estruturas que vão estar formando, ajudando aí, complementando, né, o coração, vamos dizer assim, né, aonde a gente vai ter as válvulas, as cordas tendíneas ligadas nelas e, né, na parte superior e nos músculos papilares, que quando necessário, eles vão se contrair para que elas abram ou relaxar para que elas fechem, para evitar, né, que o sangue esteja entrando ou saindo, tá? E aí depende do movimento. Então, como a gente pode visualizar aqui, né, em câmera lenta, a gente teve o quê? Se eu tenho aqui as válvulas atrioventriculares fechadas e as válvulas semilunares abertas, quem é que está contraindo e quem é que está relaxando? Quem é, Érica? Peraí. Tranquilo, pode ir As seminulares estão aqui, ó. relaxando. Não, a gente tem que estão fechadas as átrios ventriculares, né, que são a tricúspide e a mitral, e a gente tem aberta a semilunar. Isso significa que quem que está contraindo? O sangue está indo de onde para onde? Tá indo das ventriculares. Não. Para semilunares, né? Aqui são válvulas. Eu estou As perguntando. válvulas. Tá indo das válvulas. Não, É o sangue não isso? vai das válvulas. O sangue, ou ele vai do átrio ou do ventrículo. Ou ele vai do átrio para o ventrículo ou do ventrículo saindo do coração. Vamos lá, eu sei que pode, às vezes confunde. É porque Qual é muita a... informação nova e a cabeça confunde. Eu sei, é muita coisa. Por isso que a gente já está na segunda aula, mas vamos concluir essa parte do coração apenas na aula que vem, porque é muita coisa. A gente está praticamente vendo um sistema em uma semana e meia, né? É muita coisa. Então, vamos lá. A camada superior do coração é o quê? Átrio ou é ventrículo? Átrio. Átrio, tá? Embaixo vão ser os ventrículos. Separando átrio de ventrículo, a gente vai ter as válvulas atrioventriculares. O próprio nome, né, já ajuda a definir. Que essas válvulas atrioventriculares, elas são chamadas de tricúspide, essa que tem três, ó, 1, 2, 3, que tem 3 cúspide, ou de bicúspide ou mitral, aquela que tem 2 cúspides. Então, se eu tenho o átrio e logo abaixo o ventrículo, e essas válvulas atrioventriculares, elas estão fechadas, significa que eu estou tendo uma contração no ventrículo, embaixo.
Então, se eu estou tendo uma contração no ventrículo, porque o sentido do sangue é do átrio para o ventrículo, do ventrículo para sair do coração. Então, se eu tenho o ventrículo contraindo, esse sangue ele não pode voltar para o átrio. Então, eu preciso o quê? Fechar as válvulas átrio-ventriculares. E quem que abre? As válvulas semilunares. Ou do tronco pulmonar, no caso, ou não, né? Do tronco pulmonar e da aorta, que são para formar a pequena e a grande circulação. No caso, para a grande circulação ou circulação sistêmica, vai ser a aorta. E para a pequena circulação ou circulação pulmonar, vai ser o sangue que vai estar saindo do ventrículo para o tronco pulmonar para ir para os pulmões. Então, aqui é o oposto. Eu tenho as válvulas atrioventriculares abertas e as semilunares fechadas. Então, eu tenho o quê? Contração do átrio, o sangue desce para os ventrículos. Então, quem precisa estar aberta? As válvulas atrioventriculares. Ok? Deu para dar uma ajudadazinha? Agora? Deu. Pronto. Então, no início da aula, no caso da nossa próxima aula, eu vou falar novamente, a gente vai começar desse slide, certo? E eu vou reforçar novamente como funciona essa questão, certo? Para vocês fixarem melhor, ok? Tá certo. Belezinha? Lembrando que semana que vem vocês têm que enviar um vídeo, né, do trabalho que eu passei para vocês, certo? Não esqueçam, vocês podem enviar pelo Google Drive ou pelo e-Transfer, o OneDrive, a forma que vocês quiserem, tá? Que dê para enviar, vocês podem enviar. Só não esqueçam de quando forem gravar, de dizer qual é o nome de vocês, certo? Para eu poder saber, né, para quem que eu vou dar as notas respectivamente, tá bom? Então, Érica, excelente final de semana, tá? Fique com Deus, se proteja, use máscara, evite aglomeração, lave as mãos e assim por diante. Se cuide. Tchau, tchau, até a Obrigada. próxima semana. Boa noite.